Claro que eu ia falar do trailer e eu fiz de novo. Separei cada frame do trailer para poder analisar com calma e com todo o detalhe possível cada pedaço que foi mostrado e cada segredo que está guardado. Já quero dizer desde o começo desse vídeo que essa é uma das análises mais completas que vocês vão ver. Eu tô passando aí só pra vocês darem uma olhada. Então, por favor, já que eu tô fazendo esse vídeo depois de muita gente ter falado do trailer, possivelmente esse vídeo não vai dar bom. Então compartilha, mostra pra galera que gosta de Ordem Paranormal, já clica no like e tudo mais, tudo que for possível para nos ajudar aqui. Então, vamos seguir agora do começo do trailer, né? O começo do trailer tem essa árvore, que é a árvore que a gente já teorizou, que ele é um gerador de energia por medo, porque ele tem cabos e fios associados a ele. Então, muito nos faz entender de que isso é uma forma de geração. Como que tem energia na mansão dos Strar depois de tanto tempo? E se o perímetro é num lugar que não existe? Como que a energia chega nesse lugar? Então, possivelmente seriam as árvores do medo. E aí a gente passa por uma cena normal aqui, só mostrando o carrinho do Veríssimo, não tem nada demais. E aí a gente tem aqui também uma imagem com toda a galerinha reunida aqui, né? Os dois assistentes da minha nesta missão, né? A Agatha e o Samuel. E aí vale a pena falar algumas coisas. O Samuel, a gente sabe que é um personagem jogável. Em algum momento a gente vai usar o Samuel. Seja controlando o bonequinho dele em si, ou só fazendo alguma coisa de longe, hackeando. E aí eu me pergunto, será que a van vai ser usada? Será que em algum momento a gente pode não ter uma gameplay de dirigir um carro, tá, gente? Mas eu tô falando assim, eles pegarem a van e ir para outro lugar, e aí a gente controlar neste outro lugar o Samuel? Porque assim, não faz sentido, no que a gente viu da demo, o Samuel se encaixar no jogo como personagem jogável, já que a Mia tá indo sozinha pros cantos e o Samuel e a Agatha tá afastado. Então eu acho que em algum momento os personagens aqui vão pegar essa van e vão se deslocar para outro lugar, e aí a gente vai ter uma sequência que joga com o Samuel. A gente sabe disso, tá? Por causa de uma das metas estendidas, que é personagem jogável adicional um hacker. Mas um hacker não precisa necessariamente ser o Samuel. O Selbit já confirmou isso no dia que ele fez um react do meu vídeo. Pra quem não conhece, o Selbit já fez acho que react de uns 3 vídeos meus. E um desses, ele chega a falar, é o Samuel, cara, é o Samuel. Ele fala desse jeito. Outra coisa é que nós temos um personagem secreto jogável, que a gente não sabe quem é. Eu não acho que seja a Agatha, mas há a possibilidade de ser a Agatha. Então, só queria mostrar aqui pra vocês que pode ser, mas eu não acho que seja não, tá? Aí, seguindo aqui no trailer, a gente tem esse framezinho com a família. É uma foto ali que tá na demo, ok? Ao lado do banheiro e tudo mais. Aí nós temos aqui só uma pequena gameplay com o Veríssimo. E eu não percebi, mas o Veríssimo ele chega meio que de tarde e a Mia que chega à noite, né? Eu não percebi se dentro da demo a gente percebe essa passagem de tempo. Eu realmente não parei pra prestar atenção não. Mas eu acho que possivelmente sim, já que o Veríssimo não usa lanterna nem nada. E aí a gente vem pra essa cena emblemática aqui, que a gente pode teorizar algumas coisas, tá? A gente vê, é claro, que é uma formação do símbolo do medo. E aí a gente vem pra minhas dúvidas, tá? Primeira questão de todas. Essa daqui é uma floresta? A floresta é a fase do Abraão? Já vou me falar um pouquinho mais sobre as fases, tá? Mas, vamos lá. Ou isso é o caminho que a gente faz no jogo? Será que isso realmente é uma floresta? Tá vendo que parece uns espetos? Não dá pra perceber exatamente que isso são árvores. Talvez seja outra coisa, tá, gente? Eu fiquei muito na dúvida se isso aqui são espetos e isso seria, tipo, um chão rachado numa fase de caverna, por exemplo, ou não. Mas, agora, sobre a teoria da fase do Abraão. Mais pra frente nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que há uma confirmação que serão 6 fases. Aí, conversando com o Blitai, a gente tirou as seguintes conclusões. As fases seriam cemitério, catedral, floresta, que é a casa dos Strars, caverna e castelo. Cadê a sexta? A gente ainda não sabe, mas a gente vai conversar mais pra frente. E eu estou associando que cada uma das fases tem a ver com um membro da família Strar. Para mim, a casa e a floresta, a casa, tem a ver com o Abraão. Mesmo que ele não seja um boss final nem nada do tipo, eu acho que a fase é a do Abraão. Talvez isso aqui seja a floresta, o caminho que a Mia vai seguir ou algo do tipo. Mas não tem nada que comprove isto, tá bom? Isso também pode ser, então, como eu acabei de falar, o caminho do jogo. Talvez o caminho do jogo seja tortuoso assim e acabe formando um símbolo do medo. Mas vendo a demo e tentando seguir o caminho que a minha faz, não parece muito não que vai ser
um grande enigma ali, o caminho que a minha traça. Porém, eu fiquei com muita dúvida do que é isso aqui do lado. Tá vendo que por algum motivo nessa cena tem uns fios aqui na lateral e não tem nada que me indique o que seja. Talvez a gente esteja vendo esse símbolo à distância e no lugar que a Mia tá pra ter essa imagem, tem alguma passagem de fio do lado. Ela tá num local com vários fios e coisas do tipo. E há uma chance bem interessante de que isso seja uma fase lá pra frente. Eu vou mostrar o que poderia ser. Mas continuando. Aqui nós temos o local que claramente é o cemitério, tá, gente? Pra mim, não tenho dúvidas. Olha só essas grades aqui, essas estaquinhas aqui do lado de metal. A gente vê esse arco de pedra aqui em cima. E, é claro, essas árvores aqui, para mim, isso aqui são as lápides, tá? Eu acho que isso aqui são as lápides. E a gente sabe, isso tá lá no Catarse, o cemitério vai contar com um enigma secreto a ser resolvido com as tumbas dos apoiadores. Então, creio eu que isso aqui são as lápides, é o que eles estão chamando de tumbas. E isso daqui vai ter um enigma por trás, tá vendo? Eu acho que estes símbolozinhos serem assim, alguns serem iguais aos outros, né? Vocês veem que este daqui é igual a este aqui. Então, talvez tenha uma associação, um símbolo com o outro. Mas não temos muito como ter uma certeza ainda. Aí a gente passa para este pedaço aqui, que para mim também deve ser o cemitério. Eu não tenho muita dúvida com relação a isso. Mas a gente tem vários espíritos. Então dá para identificar quem são esses espíritos. Quem são esses espíritos de energia, claramente. Mas talvez sejam personagens. Talvez a gente tenha fala desses personagens. Talvez a gente veja como esses personagens morreram, ok? E aí, a teoria é que o cemitério é a fase da Tiana, tá bom? Mais pra frente eu vou mostrar mais comprovações sobre isso. Mas pra mim, o cemitério é a fase da vovó Strar. E aí, a gente tem essa outra cena, que pra mim também deve ser o cemitério, por causa da tonalidade. Vocês veem que a tonalidade do cemitério é o quê? É um azul clarinho, é um rosa, todas cores associadas à energia, ok? E possivelmente vai ter uma pequena casinha aqui, ou isso seja tumbas, ok? Grandes tumbas, mas aqui ao lado parece ser uma casa. Aqui nesta parte direita aqui parece claramente ser mais uma casa do que qualquer outra coisa, né? Uma varanda aqui na frente e tal. Mas eu acho que isso ainda faz parte do cemitério. E aí nós temos o olho aqui, isso aqui é a fase da caverna, tá bom, gente? Aqui é a fase da caverna, que pra mim é a fase do Golias. E o Golias é chamado de topeira durante a demo ali, a gente vê um áudio do pai do Golias, né, o Abraão Strar, e ele fala: sai daqui, sua topeira imunda. E um inscrito falou pra mim: topeira não vê, né? A topeira tem uma baixa visão, né? E tudo mais. E o Golias a gente sabe que perdeu os olhos. Então, possivelmente, topeira imunda, ele estava se referindo ao Golias. Isso faz muito, muito, mas muito sentido, cara. Muito obrigado a quem deu essa ideia aí, mas eu só não tô lembrando mais quem foi e acho que eu não vou encontrar tão cedo. Ó, foi esse inscrito aqui, gente, que falou sobre essa ideia do Golias ser a topeira, tá bom? O Daniel, ok? Então, créditos dados, porque isso ajudou muito a pensar, é claro, a associação de que todos os olhos da caverna têm relações, é claro, com Golias, que desenhava olhos, né? Aí a gente tem esta parte aqui, que seria possivelmente a entrada da fase da caverna. E uma dúvida que eu fiquei aqui, né? A gente, é claro, vê os cristais aqui, os cristais famosos, os cristais Santo Berço, né? Que normalmente teriam poder de cura. Aqui eu não sei se ele vai ter essa associação, talvez sim. E ele fala, não entre, perigoso e tudo mais. Mas aí eu fiquei com uma dúvida, por que que isso tá em inglês, cara? Eu não sei se é pro trailer ser multimídia, que é claramente a caverna. Eu não sei se é porque o trailer ser multilíngua, né? Por causa que o trailer foi lançado, pelo menos ali na página do Ordem Paranormal, com a música em português, é claro, eu acho que eles vão preservar a música que estava em português. Lá na gringa ela vai cantar em português também, porém, do trailer, porém, ao mesmo tempo, aqui tá em inglês. E eu não acho que seja uma questão simples de deixar o trailer ser multilíngua. Por causa que, tipo assim, a gente vê isso aqui no Brasil, Danger e tudo mais, a gente entende mais ou menos o que tá querendo dizer, né? Agora, eu não sei se tivesse o nome pare aqui, não entre.
se os americanos entenderiam. Então não sei se foi pra poder ter um trailer meio multilíngua, já que a única voz que a gente tem no trailer é uma música. Então, não sei, talvez, mas eu fiquei com uma dúvida disso e é só a entrada, não tem nada demais nessa cena, fora esses pedaços de metal, que eu não sei exatamente o que são, se são coisas pra adentrar no lugar, se são fios, cabos. E aí a gente vê uma coisa interessante, é que então tem uma área de metal aqui, o chão todo parafusado, antes da área que entra na caverna. Então, talvez a caverna tenha sido aberta já pelos Strar, talvez eles tenham trabalhado muito aí, não sei. Ou se foi a própria Ordem que botou essa parte de metal aqui, né? E aí a gente tem os olhos, que é uma clara associação com os desenhos aqui que o Golias ficava fazendo no quarto dele, né? A gente vê os olhos desenhados lá e vê os olhos desenhando aqui. Então, caverna é a fase do Golias. Ah, aqui eu acho que tá a minha maior investigação de todas, gente, sobre esse trailer. Uma das melhores e que eu acho que vocês vão gostar. Eu descobri que aqui é um puzzle. E eu descobri como que funciona o puzzle, possivelmente, tá bom? A gente vê o quê? São, aqui no mapinha, a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Ok, são vários ambientes que possivelmente tem algo perigoso ali, ou que a gente precise dar energia para esses lugares. Possivelmente as portas desses lugares aqui só abrem se elas estiverem energizadas, ok? E nesta sala aqui a gente tem um comando dessa energia. Se vocês verem aqui, seguindo o mesmo ritmo, e logicamente isso aqui é a fase da caverna, seguindo o mesmo ritmo que tá aqui, a gente consegue ver, ó, 1, 2, 3, 4, aí invertido, igual tá no mapa, 5, 6, 7, aí volta pro normal, 8, 9, 10 e 11. Ok, até agora simples, acho que todo mundo consegue entender esta questão. Porém, como vocês conseguem ver, nós temos duas alavancas acesas, a 7 e a 2. E logo a 7 e a 2, elas estão em verdes aqui, mostrando que a energia na sala 2 e 7 deve estar ligada, ok? Então a gente vai ter uma questão de opções, de ligando salas. E como que isso vai funcionar? Com base na energia. A gente tem 4 cargas de energia, tá bom, gente? Isso fica bem claro por causa desta sinalização aqui, que a gente tem 4 cargas de energia e a gente gasta cada carga de energia para colocar a energia no lugar. Então, a Mia aqui, por exemplo, ela só ativou a energia do 2 e do 7, mas ela também poderia ativar, por exemplo, a do 1 e a do 3. E aí ela teria um caminho, 1, 2, 3 para poder seguir, tá bom? 1, 2, 3 e 7 também, né? 1, 2, 3 e 7, por exemplo, ela poderia fazer. Ela podia fazer o caminho 1, 2, 7, 8. Ela podia fazer, já que possivelmente na sala que tem essa energia, deve ser essa salazinha aqui com símbolo de bateria, tá? Então, nessa sala com símbolo de bateria aqui, eu vou até colocar um xizinho neste lugar. Nesta sala aqui é onde a Mia deve estar, tá? Eu não sei se a gente começa aqui. Possivelmente a gente começa com a energia da fase 1 e 2, da parte 1 e 2 ligadas. Aí a gente consegue vir até aqui e ligar a energia que a gente quiser. Então o plano é, por exemplo, se a Mia quiser chegar nesse último lugar aqui, ela tem que ligar a energia do 3, do 6, do 9 e do 11. Aí ela consegue chegar na última casa aqui. Então ela vai ligando eles até ela poder chegar aqui no final. Se ela quiser ir em outra sala, aí ela vai ter que ligar em outra ordem. Ela pode ligar o 3, o 6 e o 5 para poder acessar essa parte aqui. Ela pode acessar ligando o 4 também e o 5. Esse é o puzzle, pelo menos não sei se tem algo mais especial do que isso. Me parece simples até, mas faz com que a Mia tenha que ir e voltar, ir e voltar. E eu acho que nesse ida e volta, possivelmente ela pode ser pega pelo topeira, né, que é o Golias. Então eu acho que o perigo é este ir e volta que a Mia tem que ficar fazendo, ok? Então ela tem essa limitação de 4 cargas, ela só pode ligar até 4 caminhos, ok? Neste caso aqui a gente tem o 2 e o 7 ligado. Eu gostei demais desse puzzlezinho aqui, foi interessante, ok? E aí a gente vê, é claro, que isso foi feito pela Ordem. Por que que a Ordem criou caminhos, energia e tudo mais nesse lugar? Não sei. Por que que a Ordem passou tempo demais estudando isso aí? Possivelmente os 20 anos que passaram aí dentro. Foi muito dedicado às pessoas que ficaram aí de trabalhar.
mas como que eles encontraram metal, fizeram muitas coisas tecnológicas em apenas 20 anos? Essa é uma dúvida que eu tenho. Será que o tempo aqui é diferente, igual a gente tem em outras séries de Ordem Paranormal, como O Segredo na Floresta, onde o tempo era diferente em determinada área? E aí a gente tem esse frame aqui que mostra o castelo, tá bom? O castelo claramente é a fase do Yuri, ok? O castelo espiral é uma clara associação à morte que esse castelo tem, então claramente é do Yuri, tá? E com a ajuda do meu mano Shizui, ele usa essa foto no Discord, por isso que eu coloquei aqui, nosso amigo Shizui falou o seguinte: lembra daquele spoiler que tinha sido vazado pelo Selbit de Enigma do Medo? Pois bem, era o relógio das catedrais. Eu tava achando que podia ser algo tão diferente da catedral, não. Os relógios do castelo, cara. Eu achei que podia ser tanta coisa, mas era só o relógio do castelo. Podem ver aqui. É o relógiozinho espiral, relógio que tá aqui no castelo. E, bom, essa é a fase do Yuri, clara associação à morte, ok? Uma coisa interessante de falar é que você também pode associar elementos a cada uma das fases, né? O cemitério, energia, a casa dos Strar, eu acho que tá muito mais associada com sangue, do que qualquer outra coisa. A caverna eu não consigo associar, eu não consigo falar que a caverna é sangue, não consigo falar que a caverna é conhecimento, não consigo falar que ela é energia, e então a caverna é uma incógnita nessa teoria. E nós temos, é claro, o Castelo Espiral sendo morte, tá? E aí a gente vem pra este lugar. Este lugar me deixa com muita dúvida, tá, gente? Eu parei, olhei cada detalhe. A gente vê osso, a gente vê pedaços de corpos por aí e tudo mais. E aí, eu não sei. A gente vê aqui o que parece ser talvez um bestial, mas ele claramente tem associação com morte, tá? Então ele não é exatamente um zumbi bestial. Ele é tipo um bestial de morte. Pra quem conhece Ordem Paranormal, não tá nesse vídeo só pelo jogo em si, a gente tem um RPG de Ordem Paranormal e a gente tem um livro com várias criaturas. E aí a gente tem uma criatura do elemento de sangue que se chama Bestial, né? Só que, zumbi bestial. Só que este daqui parece ser um zumbi bestial de morte, né? Você vê que ele é um bicho de lodo, bem mais forte. E aí a gente vê algumas pessoas mescladas aqui, ok? Possivelmente uma criatura ou de sangue ou de morte. Mais dois corpos aqui que parecem estar conectados um com o outro. E aqui eu tenho uma dúvida. Será que isso aqui é um castelo? Ainda é no castelo? Será que isso é uma prisão? Que a gente não sabe onde é? Tipo assim, a gente... onde que seria a prisão? A gente sabe que são 6 fases o jogo. Onde que caberia uma prisão? No cemitério? Acho que não. Na casa dos Strass? Talvez. Talvez. Talvez a gente não tenha visto toda a casa dos Strass, talvez ainda haja um mistério, talvez seja no subterrâneo que a gente viu na demo. Mas não dá muito bem pra saber se tem algo a mais aqui. Aí nós temos a catedral. Não acho que vai ter uma prisão na catedral. Talvez na caverna. Talvez no castelo. Pelas tonalidades vermelhas, que está muito associado ao castelo, como a gente vê aqui, por exemplo, e nas próximas imagens que eu vou passar, talvez. Porém, a gente tem até ferramenta de tortura aqui, gente. E aí é quando eu fico numa full dúvida. Não sei onde é esse lugar, o que poderia ser, ok? Mas trouxe tudo que eu consegui ver aqui pra vocês. Essas criaturas, o ser aqui sendo torturado também, né? Claramente, as pessoas aqui são torturadas. Mas quem são essas pessoas? São membros da ordem? São gente da família dos Strar? Não sabemos em si. Nós temos aqui esta cena que é claramente o castelo, tá? A gente vê a associação aos relógios, às espirais, que o Yuri parece gostar bastante. Mas uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que a gente tem aqui um busto, possivelmente do Yuri. Nós temos aqui um busto do Yuri, que é uma clara referência ao busto que a gente vê durante a demo. O que eu penso aqui, né? Já que o Abraão e o Yuri são irmãos, o Abraão ficou com inveja, possivelmente, do cara ter um busto dele, que faz ele ficar muito mais forte e tudo mais. E tenha ficado meio que, tipo, com inveja. E aí ele fez um busto também no castelo dele. Só que o busto dele parece ter claramente uma espiral aqui no meio do peito. Então, isso é bem legal. Aí a gente vê esta imagem aqui, um ser aqui no centro, que com certeza deve ser o Yuri. A gente vê um relógio aqui na sua associação, um rosto
tem um cabelo um pouco mais liso e tal, então lembra bastante o que o Yuri, como o Yuri é. A gente vê aqui um trono, possivelmente, não sei se seria um trono, mas me parece ser um trono aqui. E essas velas me fazem pensar, o Yuri possivelmente já morreu, né? Mas isso é óbvio que ele morreu por um motivo bem simples, ele tá associado à morte e ele sabe que ele só vai ser infinito a partir do momento da sua morte. Então, eu acho que isso aqui é uma clara referência a o Yuri estar morto. Não sei quem que colocou essas velas aqui, se o Yuri tinha súditos em seu castelo, se tinha mais estratos que o seguiram, mas possivelmente seja essa associação. O Yuri morreu e agora ele encontrou na morte a imortalidade. E aí ele vai ser um boss dessa área, tá bom? E aí a gente tem a coisa mais enigmática até agora. Eu não sei o que é isso. Não tenho a mínima ideia do que é isso. Lógico, é um motor, tá, gente? Fica bem óbvio. Mas por quê? Tem uma sala das máquinas? Será que isso é um puzzle? Não parece. Não parece ter uma lógica nessas engrenagens aqui. Será que aqueles cabos que a gente viu naquela cena da floresta, que eu mostrei pra vocês, ou não da floresta, não dá pra saber exatamente se é, lembram dessa cena aqui. O que é isso? Será que esses cabos têm associação com este lugar? Mais pra frente eu vou mostrar que isso é bem possível que isso seja uma fase. Mas que fase é essa? Como eu falei pra vocês, são 6 fases. A gente só identificou 5. Será que esta é a 6ª fase? A sala das máquinas? Não sei. Mas isso aqui deve ser um dos maiores segredos pra mim de saber o que é isso. Será que há algo por trás? Há alguém aqui dentro? Alguém alimentado por cabos? Quem os cabos alimentam? Esses cabos passam energia? O que que ele faz? E aí a gente tem alguns símbolos aqui, possivelmente de interrogações na lateral. Mas eu não tenho a mínima ideia do que é este lugar, tá bom? E aí a gente também tem outras coisas que eu não sei. A gente tem este lugar, por exemplo, tá? Eu acho que isso seja a caverna por uma questão de textura, tá, gente? Olha essa textura aqui de pedras. Não lembra muito essa textura que a gente vê na porta da caverna? Pra mim lembra demais, por mais que a coloração não seja igual. Porque aqui é mais avermelhado e aqui nem tanto, mas eu acho que é porque aqui tem uma luz jogada em cima e lá não tem, tá? Então eu acho que isso aqui é a caverna, tá bom, gente? Eu acho que isso aqui é a caverna, possivelmente um desses dois locais aqui ou este local aqui de baixo, tá, gente? Eu vou até dar um zoom maior, prum. Ah, não, isso aqui vai contar outra coisa que eu identifiquei possivelmente, tá? Mas possivelmente seja uma dessas áreas aqui que parecem ser mais metálicas, tá? E já que tem o símbolo da ordem, dá uma clara associação de que a caverna tem o símbolo da ordem em todo lugar. Aquele painel lá tem o símbolo da ordem realitas. Então, cara, com certeza isso aqui deve ser uma parte da cena da caverna. E aí, o que eu ia falar pra vocês, por fim, é isto aqui, ó. Possivelmente, esta cena leva pra este local, que tem câmaras com criaturas lá dentro. E no trailer de gameplay, aquele que já saiu há anos, a gente tem esta imagem aqui, com seres de lodo em uma câmara. Claramente a ordem danada estava estudando o paranormal aqui dentro, ok? E, bom, botaram esses seres aqui. Então, possivelmente seja isto, ok? Este local seja este. E talvez, mas só talvez mesmo, aqui seja a prisão, tá? Aqui ou aqui embaixo seja a prisão. Mas como eu disse, não consigo associar a prisão friamente a ser na caverna, mas talvez seja, tá bom? E, cara, isso aqui é óbvio, é óbvio. Na caverna que estão guardando essas criaturas, eu acho, pelo menos, né? Nós temos essa cena aqui, que eu não sei onde é, tá bom? A gente vê uma câmera aqui, possivelmente eu acho que isso é uma câmera. A gente vê uma ficha de agente com censura, a gente sabe que tem censura porque tem umas riscas pretas em cima, então tá censurado. Talvez é a fase da caverna, porque a gente parece estar numa espécie de subsolo. Acho que não, porque a gente vê aqui um brilho, ok? Vou botar o nome aqui mesmo em cima, um brilho de uma luz, ok? Então possivelmente não é. Porém, a gente vê aqui um relógio. Então, este local aqui deve ser
o castelo, tá? O castelo espiral, porque a gente vê um relógio com uma espiral aqui. Então, este lugar aqui possivelmente é o castelo espiral. E é mais uma das bases da ordem que ela fez. E porque aqui tem computadores, não sei. Porém, mais pra frente eu vou mostrar alguma coisa que me faça ficar em dúvida. Porque a gente vê outra base da ordem dentro do castelo. E aí eu fico pensando, será que tem duas? Será que tem duas mesmo? Possivelmente sim, porque na Casa dos Estraros a gente tem a base deles, né, a base provisória, e a gente tem o local de rádio, são duas partes diferentes. Então talvez seja, tá? A gente tem esse corredor, que eu não faço a mínima ideia do que seja, tá bom, gente? Não tenho ideia mesmo se isso é onde, tá? Não acho que é a caverna, tá, gente? Ó, não me parece combinar com nenhum local da caverna. Porque tem que ter um local que tem duas portas. Uma porta pra frente, uma porta pro lado. E tem que ser um corredor bem estreito. Esta cena aqui não parece encaixar aqui. A gente não vê um corredor estreito aqui. Não acho que seja. Então não acho que seja esta parte da caverna. Essa outra parte, que é a parte que tem os tubos, também não parece ser. Cadê? Ó? Não se encaixa. Não temos um corredor estreito com duas portas. Não sei que lugar é este, tá bom, gente? Não tenho a mínima ideia, mas é mais uma das bases da ordem. Há uma teoria do meu mano Oblitai18, pra quem quiser ir atrás de pesquisar. Eu acho que ele já lançou o vídeo na altura que eu tô lançando esse e-mail. Onde ele acha que tem uma sexta fase, que é uma base da ordem. Então, possivelmente, se ele estiver certo, isso aqui é uma base da ordem. E aí, eu quero ressaltar que, possivelmente, o Samuel será sequestrado. A gente vê aqui no cantinho, batata frita. E quem que gosta de batata frita? O Samuel. A batata aqui parece ter uma cor vermelha ou rosa. Nas primeiras imagens do Samuel, ele tem uma, para Enigma do Medo, ele está com uma batata frita, que tem a cor ali, né, umas batatinhas, chips, acho que seria o nome mais adequado que batata frita, mas tem aqui uma cor de saco vermelho. E na demo é uma cor de saquinho rosa. Eu acho que a gente vai ver o Samuel indo pra este lugar aqui e ele vai sumir. E a Mia, depois nessa cena aqui, entra no lugar, né? Quando a gente dá play, a Mia vai andando por aqui. E eu acho que ela tá indo atrás do Samuel, sim. Eu acho que o Samuel, a gente vai ter uma fase com ele num lugar. E no final da fase com ele, no final do pedaço de uma fase com ele, ele vai ser sequestrado também. Ele vai ser raptado. E aí a gente vai ter que ir atrás do nosso amigo. Talvez, tá? Isso é uma ideia minha. Mas as batatas aqui podem ser qualquer outra coisa. Mas eu acho que a cor e tudo mais tá querendo levar que é as mesmas batatas do Samuel. Nós temos essa imagem, ok? Com o desassombrado aqui no centro. E eu não tenho muito o que dizer sobre isso. Fora que é a catedral aqui atrás. Tem árvores aqui envergadas no local. Várias pessoas aqui. Mas uma parte importante é que ele está adulto. A gente tem uma dúvida de se o desassombrado ainda vai ser uma criança. Eu acho que ele já vai estar adulto quando a gente chegar aqui, tá? Tem a teoria do Oblitai também de que os desassombrados sejam o Veríssimo. Talvez também. Há uma possibilidade. Mas pra mim, ele já tá adulto. Então acho que por isso que tem essa retratação. Nós temos essa cena aqui que eu não faço a mínima ideia do que é. É o cemitério, é o castelo, não sei. Tem só a imagem de dois cavaleiros aqui do lado. Ó, você consegue ver que este daqui tem uma espada, este daqui parece ter algo na mão. Não sei, parece ser um crânio ou algo do tipo. Mas pode ser ou o castelo ou o cemitério. Nós temos essa bela imagem aqui da nossa Tiana. E não tem muito que eu possa ressaltar. Fora que ela parece estar numa espécie, sei lá, de uma parte mais elevada. E aqui embaixo tem árvores, tá? Então no máximo ela tá tipo num penhasco, num desfiladeiro aqui. E ela tá tocando o seu pianinho, ok? Então é isso que eu tenho a retratar sobre essa imagem. Mas a tia não vai voltar ainda, tá? A porta aqui da casa dos Strar. E este boss aqui, tá? Que é um boss que, cara, vai ser muito legal enfrentar. Talvez alguém reclame, porque eu acho que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se esconder dele. A gente tem que ficar se escondendo aqui por detrás desses pedaços de
de muro até se aproximar do ser e fazer alguma coisa com ele. Possivelmente usar a lanterna contra ele, absorver ele com alguma coisa. A gente não vai para um combate direto, talvez dê alguns tiros nele, no ser, mas eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que isso aqui parece para mim estar muito claro que é a vovó Tiana. Não tem quem me tire isso da cabeça, tá? É a vovó Tiana, por quê? Me parece ser uma fase de cemitério. Ok? A gente vê algumas grades aqui, ó. A gente vê umas grades aqui, a gente vê esses muros. Lembram muito um cemitério. Nós temos as rachaduras no chão, que parecem estar muito associadas com a energia. E a clara criatura, que quem não acha que esse ser é de energia, ou tá louco ou é mais esperto que eu. Mas a Tiana tem relação com energia. A gente vê ela na demo envolta em energia. A gente vê ela no trailer de história, se não me engano, envolta de energia. Isso aqui deve ser a forma final desta nossa senhorinha. Além do cabelo, para mim parecer bastante um cabelo liso, ok? Que me lembra bastante o da Tiana. Então, eu acho que é isso mesmo. É a nossa Tianinha que está aqui. A gente vai ter um combatezinho com ela. Aí nós temos isso aqui, que como eu falei pra vocês, talvez esta seja a base da ordem no cemitério do castelo, tá bom? Porque a gente vê o rádio aqui, usado para se comunicar com Samuel e a Agatha, e nós vemos o paninho que o Lupe fica quando a gente tá na área de rádio da casa, tá bom? Então, talvez tenha duas bases. Essa seja uma base da ordem do castelo, e esta daqui seja a base principal, né? Então aqui é a base principal, e aqui só a sala de comunicações. Nós temos isso aqui que me deixou numa dúvida fervorosa por causa disto daqui. Eu não sei se alguém estava tentando desenhar o símbolo, ok? E o resultado final é este da direita. E a tentativa é este que eu botei aqui na esquerda. Ou que as ordens vão mudar. Por que que energia tá do lado de sangue? Por que que possivelmente a espiral da morte tá no meio? Não dá pra entender. Eu não sei se era alguém tentando chegar no símbolo final, se era alguém lutando pra entender o símbolo do paranormal, mas eu não entendo o porquê esse símbolo tá desenhado dessa forma, ok? Acho que o único pensamento mesmo é que alguém tava tentando desenhar pra descobrir como que funciona o paranormal. E se você tá aqui e não conhece como que funciona o paranormal, tá bom? O símbolo do medo, ok? É o símbolo do medo, ele não vence de ninguém, o medo não é melhor que ninguém, nem pior que ninguém em questão de resultado de combate, tá? Mas a gente tem uma clara associação de que energia normalmente ganha de morte. Morte normalmente ganha de sangue. Sangue normalmente ganha do símbolo de conhecimento. E conhecimento normalmente ganha de energia. E o medo fica perdido aqui no meio dessa roda, tá? Eu tenho outros vídeos falando sobre isso, mas eu fiquei com muita dúvida aqui. E aí nós temos praticamente a cena final do trailer, ok? Que é esta cena aqui, possivelmente na catedral. E para mim, essa cena está mostrando 5 fases, ok, gente? E aí, como eu falei pra vocês, com a meta dos 700, a gente liberou 6 fases e cada uma com uma batalha de chefe. Ok, 6 fases, cada uma com uma batalha de chefe. Então nós temos aqui a catedral no meio. Do lado, a caverna. Do lado, o castelo. A sala de máquinas. E possivelmente aqui seja o cemitério. Ok. E a fase número 1 é a floresta, a casa dos Strar. Então, essa sala de máquinas possivelmente é uma fase, gente. Pra mim, não me tira da cabeça que isso aqui tá falando de cada uma das fases do jogo, cara. Isso aqui é um quadro de cada uma das fases. Pra mim é bem óbvio. E eu não consigo entender o que é essa sala das máquinas, cara. Não sei se é esse local aqui, talvez, que a gente encontra a base da ordem, como na teoria do Oblitai, ou qualquer coisa. Porém, vamos lá. Vamos associar cada fase a uma pessoa. Acho eu que essa seria a lógica mais provável, ok? Tendo o boss da fase final aqui do cemitério, a Tiana. Do castelo, o Yuri. O Golias na caverna. O Abraão, eu coloquei ele aqui na catedral, tá, gente? Mas o Abraão, a gente sabe que ele não tem
ou pelo menos não parece ter uma relação com a catedral. Não acho que seja isso. Eu acho que o Abraão literalmente sai dessa conta de pessoas da família que sejam boys. A Andrea, talvez na sala das máquinas, não sabemos. E por fim, o Desassombrado na própria fase final da catedral. E na fase inicial, né, que seria a floresta ou a casa dos estraros, a gente já teve na demo o boss dela, tá? Então, só não vou ressaltar, mas a gente teve na demo o boss da fase final. Então são 6 chefes no jogo, possivelmente. E aqui a gente pode estar vendo 4 deles e o quinto sendo desassombrado, né? Pelo menos essa é a minha visão, tá? 4 deles aqui, o quinto desassombrado. O primeiro a gente já viu na demo, ok? Então, acho que são isso mesmo, tá, gente? Eu acho que essa é a nossa análise sobre o trailer. Aqui nós temos só o Veríssimo no final preso. A gente descobre o que aconteceu com ele na demo, ok? E data de lançamento, 28/11, ok? Então, muito obrigado para todo mundo que viu esse vídeo aqui, que está enorme, mais de 30 minutos falando sobre cada uma das coisas aqui, mostrando cada apontamento em cada frame possível aqui do trailer, fora os frames que não tenham nada demais. Porém, eu acho que eu consegui passar muita coisa legal pra vocês, principalmente os puzzles, e falar desse negócio das fases, tá bom? Então, quem gostou desse vídeo, lembrando, compartilha. Aqui, inclusive, esse foi o Lúcio Senador, e fui.